Fala, gente, tudo bom com vocês? Vamos embora trabalhar. Nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre pirâmides. Eu vou continuar pirâmides. Na aula 1 eu fiz uma introdução, falei sobre pirâmides de uma forma geral. Hoje eu vou falar algumas coisas específicas acerca de pirâmides, ainda uma aula conceitual, teórica, digamos, e a gente vai, a partir das próximas aulas, começar a fazer mais exercício. Tá, beleza? Vamos lá comigo. Bom, então vamos lá, gente. Vamos trabalhar aqui pirâmides, algumas formas aqui específicas de pirâmides para trabalhar com vocês. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre algumas relações que são importantes entre elementos de uma pirâmide. São relações que você vai precisar usar e que, na verdade, tá, eu nem precisaria estar falando para você, porque basta usar Pitágoras, na verdade, geometria espacial. Ela vai usar Pitágoras o tempo todo, né, para fazer relações entre os elementos, tanto Pitágoras como relações da trigonometria também. Então aqui em pirâmides, a gente está falando sempre de pirâmides retas, né? A gente vai usar Pitágoras o tempo todo, tá? Então eu só quero mostrar para vocês algumas relações importantes, tá? Vou desenhar aqui uma pirâmide para vocês, ó. Deixa eu sair aqui dessa tela cheia para ficar melhor para você. Pronto. E aqui eu vou demonstrar alguns elementos, ó. Vou falar da altura da pirâmide, tá aí a altura, a aresta da base, né? A aresta lateral, o vértice, que são os vértices, são 5 vértices, né? Esse amarelinho aqui, ó, que eu mostrei na aula passada para vocês, é o apótema da base. Vai lá naquela aula 1 de pirâmides, tá? E revisa isso tudo, tá lá direitinho para você. Tá? O apótema da base. A gente tem também na pirâmide o apótema da pirâmide, certo? E a gente vai fazer algumas relações entre esses elementos aí, beleza? Vamos lá. Então a primeira relação que eu queria mostrar para vocês é entre esses elementos, ó. O apótema da pirâmide, a altura, tá? Aliás, o apótema da pirâmide, a aresta lateral, que eu vou chamar de L, e a esse segmento que está aqui embaixo, ó, que é metade da aresta da base, que eu vou chamar de B sobre 2. Vamos lembrar que eu gosto de chamar a aresta da base de B, certo? Então eu vou fazer essa relação aí, que vai ser uma relação que a gente vai usar bastante nos exercícios, certo? Bem simples, é só aplicar Pitágoras, né? Nesse triângulozinho rosa que eu desenhei aqui, o triângulo EBM, tá? Então vamos lá. Esse triângulo aqui que eu vou desenhar para você agora, ó, o triângulo EBM, beleza? EM é o apótema da pirâmide. Deixa eu só botar o desenho para você relembrar aqui, ó, vê? EM é o apótema da pirâmide, EB é a aresta lateral, né? E MB é a metade da base, tá? Então tá aqui o desenho para vocês, desculpa aí, certo? Vamos lá. Aplicando Pitágoras, eu vou ficar com a aresta lateral ao quadrado, o apótema da pirâmide ao quadrado, mais a metade da base ao quadrado. Então essa é a relação, é bem simples, certo? Eu poderia aqui elevar o b ao quadrado, 2 ao quadrado, mas não tem necessidade de fazer isso. A relação é só essa mesmo, bem simples, bem tranquila. Vamos lá. A próxima relação que eu quero falar para vocês aqui, que eu quero mostrar, ó, é uma relação que vai acontecer muito nos problemas, essa também, é o apótema da pirâmide, é a altura da pirâmide e o apótema da base. Essa talvez seja a que mais acontece nos problemas de pirâmides, certo? De novo, é só aplicar Pitágoras, né? Então vamos lá, ó. A gente vai ter o apótema da pirâmide ao quadrado, a hipotenusa do triângulo, igual à altura da pirâmide ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado. Vamos lembrar que numa pirâmide de base quadrangular ou quadrada, que é o caso aqui, o apótema da base é metade do lado do quadrado. Mas na aula 1 eu mostrei para vocês o apótema do quadrado, do triângulo equilátero e do hexágono, que são os principais, tá? Bom, mais uma relação para vocês. A gente vai usar muito essa relação, tá? Repetindo que aqui, gente, eu não estou querendo mostrar fórmulas para vocês decorarem. Não é esse o intuito, é só abrir a mente para que você possa visualizar essas relações na hora de resolver um problema, tá certo? Então vamos lá.
Deixa eu colocar aqui mais uma relação para você. Uma relação também importante, que vai ser a relação entre a altura da pirâmide, tá? A metade da diagonal da base. Observe que esse segmento aqui, ó, ele é metade da diagonal dessa base, certo? E a aresta lateral. Também é uma relação que vai acontecer. Isso vai depender do que o problema vai fornecer para a gente, né? Então vamos lá, novamente eu vou aplicar Pitágoras e eu vou ficar com a aresta lateral ao quadrado igual a altura ao quadrado mais a metade da diagonal elevada ao quadrado. Tá joia? Então vamos considerar aqui que essa pirâmide ela é de base quadrada. Sendo uma pirâmide de base quadrada, a gente sabe que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2, né? É o lado do quadrado raiz de 2. Se a gente tem aqui um quadrado de lado B, que é a aresta da base, então a diagonal desse quadrado é B raiz de 2. Então eu vou substituir, tá? No lugar da diagonal, eu coloquei B raiz de 2. Vou elevar isso aqui ao quadrado. Vamos lá, vou fazer esse cálculo aqui para você agora. Vale a pena fazer agora. Vamos lá. Eu vou ficar com L ao quadrado igual a H ao quadrado mais... Gente, B ao quadrado fica B ao quadrado. Essa raiz de 2, quando eu elevo ao quadrado, cancela a raiz, fica só o 2, né? Aqui embaixo, esse 2, quando eu elevo ao quadrado, fica 4. Aí o 2 em cima com o 4 embaixo, simplifica. Fica só o 2 aqui embaixo. Então é essa relação, ó, L ao quadrado igual a H ao quadrado mais B ao quadrado sobre 2. Se você gosta de decorar fórmulas, se você é bom nisso, você é boa nisso, decore. Decore, porque se você for resolver um problema, você vai só usar a fórmula direto. Você ganha tempo com relação a isso, certo? Mas não vale a pena ficar quebrando a cabeça para decorar fórmulas. É muito melhor quebrar a cabeça para entender a lógica, os conceitos da geometria, tá? Bom, vamos lá então. Falar aqui agora o seguinte, ó. Essas foram as principais relações que eu queria falar para vocês, tá? Vamos falar agora de pirâmide de base quadrada. Vamos falar de maneira mais específica agora. Agora a gente vai falar de uma pirâmide de base quadrada e eu quero falar primeiro sobre a área da base. Óbvio, a área da base vai ser a área de um quadrado, ou seja, B ao quadrado. Vamos considerar que a base, né, tem lado B, a aresta da base vale B, tá? Vamos falar agora sobre a área lateral. Bom, na área lateral eu tenho dois casos a analisar. Porque essa área lateral, que é formada por triângulos, eu posso ter um triângulo equilátero, formando essas áreas laterais, que vai acontecer. Ou eu posso ter um triângulo isósceles, né? Um triângulo que não tem os três lados congruentes. Triângulo escaleno não vai acontecer agora, tá, gente? Porque eu estou falando de uma pirâmide reta, tá? Um triângulo escaleno só se a pirâmide fosse oblíqua, beleza? Bom, mas aí vamos lá. Então, no primeiro caso aqui, eu quero falar com as faces regulares, triângulos equiláteros. Então, eu tenho aqui uma pirâmide cujas faces laterais são triângulos equiláteros. Portanto, eu tenho todos os lados dessa pirâmide, todas as arestas dessa pirâmide, com o mesmo valor, B, certo? Eu tenho aqui, ó, tudo vale B. Então, quem vai ser a área lateral, gente? Essa pirâmide ela é rodeada por 4 triângulos equiláteros. Portanto, a área lateral vai ser 4 vezes a área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Portanto, B ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esse 4 aqui de cima eu vou cortar com esse 4 aqui de baixo. Então, eu vou ficar com a área lateral de uma pirâmide de base quadrada irregular, uma pirâmide regular de base quadrada, igual a B ao quadrado, raiz de 3. Certo? Bom, então quem vai ser a área total? Nesse caso, das faces regulares, tá, gente? Quem vai ser a área total? A área total é a soma de tudo, né? Então a área total vai ser a área da base, que é B ao quadrado, mais a área lateral, que é B ao quadrado, raiz de 3. Eu vou colocar o B ao quadrado em evidência, certo? Pegar esse B ao quadrado, fatorar, colocar em evidência. Eu vou ficar com B ao quadrado, que multiplica 1 mais raiz de 3. Essa vai ser a área total de uma pirâmide regular de base quadrada, certo? Uma pirâmide com todas as faces congruentes, beleza? Bom,
Mas eu tenho aqui um segundo caso. Gente, o volume eu não vou falar agora, porque o volume eu já falei no vídeo passado. O volume não muda, o volume é 1/3 da base vezes altura. E nos próximos vídeos é que eu vou demonstrar para vocês alguns volumes específicos, certo? Nesse vídeo não vale a pena fazer isso não, tá bom? Bom, mas vamos lá. Então a área lateral agora, quando a gente tem as faces com triângulos que não são equiláteros, tá? Como é que vai ficar então a área lateral? A área lateral vai ser 4 vezes a área de um triângulo desse. A área de um triângulo desse é base vezes altura sobre 2, né? A base é B, a altura é o apótema da pirâmide, a altura do triângulo da face é o apótema da pirâmide sobre 2. Eu vou simplificar esse 4 com esse 2, ó. Dessa forma eu vou ficar com a área lateral 2 vezes a aresta da base vezes o apótema da pirâmide, tá? Então a área total nesse tipo de triângulo, né? Nesse tipo de triângulo aqui, deixa eu só organizar aqui o slide agora. Nesse tipo de triângulo, a área total vai ser o somatório de tudo. Eu vou ficar com B ao quadrado, que é a área da base, adicionado com 2BAP. BAP, que é a base, a aresta da base, multiplicado pela apótema da pirâmide. Tá joia? Eu poderia colocar o B em evidência, mas não vem ao caso não, tá? Não vale a pena decorar na verdade, gente. Eu estou mostrando para vocês as relações que podem acontecer. Beleza? Tentando abrir a mente de vocês, tá joia? Bom, aí a gente tem um tetraedro, que é uma das pirâmides mais importantes e que mais aparecem nos vestibulares. O que é um tetraedro? Tetraedro, primeiramente, é um sólido chamado sólido de Platão, né? Que são os poliedros regulares, tá? Então, tetraedro, 4 faces. Tetra, 4 edro, faces. É um poliedro de 4 faces e as 4 faces são congruentes. Portanto, o tetraedro ele é uma pirâmide triangular, ou seja, a base é um triângulo, que possui todas as faces congruentes, certo? O tetraedro ele é uma figura importante, é essa figura aí que eu desenhei para vocês, tá? Então ele tem os mesmos elementos de uma pirâmide, né? A altura, a apótema da pirâmide, a apótema da base, os mesmos elementos de uma pirâmide, certo? Só que todos os lados são iguais, todas as arestas são iguais. Eu vou chamar de L essas arestas, tá? Então vamos lá. Quem vai ser a área total de um tetraedro então? É 4 vezes a área de um triângulo desse, né? Porque são 4 triângulos congruentes. Então 4L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, corto 4, ó. Portanto a área total de um tetraedro é L ao quadrado raiz de 3. É a aresta lateral ao quadrado raiz de 3, certo? Mais uma vez, ó, volume é aquele volume que a gente já aprendeu, 1/3 da área da base vezes a altura, certo? Nos exercícios que eu vou fazer posteriormente, nos próximos vídeos, é que eu vou estar demonstrando alguns volumes de forma mais específica, tá joia, gente? Como é que fica a planificação de um tetraedro? Bem interessante, ó. A planificação de um tetraedro é a formação das 4 faces congruentes, né? São 4 triângulos equiláteros, todos congruentes, iguais uns aos outros. Então essa é a planificação de um tetraedro. Os vestibulares gostam de falar dessa planificação. Beleza? E nessa planificação a gente consegue perceber a área, né, por exemplo, a área total. Tá? Bom, e aqui eu vou deixar para vocês o volume, certo? Volume do tetraedro. Volume do tetraedro L ao cubo, raiz de 3 sobre 12. Beleza? Depois eu vou demonstrar para vocês isso aí. Eu só quero hoje deixar a fórmula mesmo, só quero nesse vídeo deixar a fórmula para você, tá? E eu vou deixar duas questãozinhas. É a questão 2 da ficha que eu vou postar para você depois, certo? É a questão 2 da ficha que eu vou postar e a questão 4 dessa mesma ficha, para vocês tentarem fazer em forma de exercício. Depois eu vou resolver e postar esse vídeo de resolução, certo, gente? Bom, tomara que você tenha gostado, se inscreve, dá um like. Cheiro grande, até a próxima!